vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliana Azeredo e estou aqui hoje para falar sobre um dos mais importantes acontecimentos da história de nosso país, que foi a chegada dos portugueses em nossas terras no ano de 1500. Esse período que ficou conhecido, como descobrimento do Brasil. Mais adiante eu vou falar o porquê eu uso aspas no termo descobrimento. Mas antes disso, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito em meu canal para se inscrever, indicar o meu canal para alguém, assistir esse vídeo até o final e se gostar, deixe seu like, deixe seu comentário e agora, sem mais conversa, sem mais enrolação, roda a vinheta e venha comigo para o que realmente interessa. Explicando como tudo isso aconteceu, é importante que vocês saibam porque os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações. Isso mesmo, Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. E isso pode ser explicado por muitos fatores. Entre eles, podemos citar a localização geográfica, de Portugal, porque ele fica ali encostadinho no Oceano Atlântico. Outro ponto a ser destacado também é que Portugal ele foi o primeiro país a se formar, a se unificar, graças à Revolução de Aviso ocorrida no ano de 1385. Além disso, os portugueses eles já tinham meio que um conhecimento ali sobre as tecnologias marítimas, eles já conheciam as caravelas, a bússola, isso facilitou muito. Além disso, a população em si, lá de Portugal, era muito favorável que ocorressem as grandes navegações, porque isso iria trazer benefícios a eles, o país ia crescer, as coisas iam ficar mais fáceis, a qualidade de vida ia melhorar muito. Então, a população em si, a maioria da população, no caso, estava dando super apoio ao processo das grandes navegações. É importante lembrar aqui, gente, que naquela época existia muitas curiosidades, sobre como era o mar lá, além das fronteiras que eles já conheciam. Então, muitos portugueses, eles queriam saber, eles queriam conhecer além dos limites, que eles já tinham ido. Porque naquela época existiam muitas histórias de que em alto mar teria vários monstros perigosíssimos que afundavam as embarcações e matava todo mundo. Existiam também sereias, eles acreditavam que existiam sereias que encantavam os homens com o seu canto e os levavam para o fundo do mar, para as profundezas do mar. Existia também a ideia de que a Terra era quadrada. Isso mesmo, eles acreditavam que a Terra era quadrada e por isso eles pensavam assim, que a certo ponto onde eles fossem navegando, ia chegar um momento em que a embarcação iria cair em um abismo, iria cair em um buraco sem fim, Então muitos tinham essa curiosidade em saber se isso era verdade, se realmente isso acontecia. Então muitos também eram movidos pela curiosidade. Os portugueses, eles estavam querendo cada vez mais expandir o seu comércio. E isso foi um dos principais fatores para que eles se lançassem ao mar. Claro que existiam também outros fatores, mas o principal deles foi exatamente isso, a expansão do comércio. Por quê? Porque os portugueses, eles queriam cada vez crescer financeiramente, eles queriam cada vez mais melhorar a economia lá do país. Então, eles estavam buscando pelo ouro e também por especiarias. O que seriam as especiarias? Exatamente, cravo, canela, pimenta, coisas que hoje pra gente não possuem um grande valor, mas naquela época tinham assim, um valor importantíssimo, um altíssimo valor, porque elas eram muito difíceis de serem encontradas. Geralmente, essas especiarias eram encontradas nas Índias. E para chegar até as Índias era muito difícil mesmo. Então, isso fazia com que essas especiarias tivessem um valor altíssimo. Além do mais, além de dar gosto à comida, as especiarias também tinham como função
conservar os alimentos, né? E também tirar o mau cheiro das comidas estragadas. Isso mesmo. As especiarias, elas não tinham somente a finalidade de temperar a comida, de dar um bom gosto à comida, não. Elas também serviam como conservantes e serviam para tirar o mau cheiro das comidas estragadas. Então, assim, todo mundo estava assim, ó, em busca por essas especiarias, porque elas estavam rendendo bons lucros, né? Então todo mundo queria vender especiarias, todo mundo queria ter acesso às especiarias. Outro ponto a se destacar aqui é que os portugueses, eles passavam por maus bocados em alto mar. Nem tudo era flores, viu, gente? Eles passavam por péssimas condições, né, de vida, não tinha higiene lá nas embarcações, eles comiam comidas estragadas, né, comidas podres, ficavam muito expostos ao sol quente. Muitas vezes eles não resistiam e acabavam morrendo, e os que não morriam sempre contraíam alguma doença, né? Porque a qualidade de vida era muito precária e eles ficavam meses em alto mar. Então, pessoal, agora que já entendemos mais ou menos esse contexto, vamos para a parte, né, que realmente nos interessa hoje aqui nesse vídeo, que foi a chegada dos portugueses aqui em nossas terras. Olha, muitos acreditam, inclusive os portugueses diziam que eles chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500 por um engano. Eles não tinham o intuito de vir para cá, não. Eles estavam contornando ali a África para chegar às Índias, justamente em busca, né, de especiarias. Porém, os portugueses, eles já tinham um conhecimento, né, de que havia essas terras por aqui. Então, o rei pediu, né, enviou uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Então, eles não tinham o intuito de ir para as Índias, como eles diziam, não. O intuito deles, na verdade, era chegar aqui nessas terras para ver o que havia nela, para ver se tinha riqueza, se tinha especiarias, se tinham ouro, que eram coisas, né, que eles estavam à procura. Então, em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram às terras brasileiras, exatamente lá em Porto Seguro. Como nós sabemos, né, pessoal, quando os portugueses aqui chegaram, eles encontraram os indígenas, isso mesmo. Os primeiros indígenas que os portugueses tiveram contato foi os do tronco linguístico Tupi-Guarani, que eram os indígenas, né, os grupos indígenas que viviam ali nessa região litorânea onde eles chegaram. Então, por isso que é errôneo a gente falar que os portugueses descobriram o Brasil. Por isso que quando eu falo o termo descobrimento, eu sempre uso aspas, porque não foram os portugueses que descobriram o Brasil. Quando eles aqui chegaram, já existia habitantes nessa terra, que eram os indígenas. Isso mesmo. Então é totalmente errôneo a gente falar isso, que os portugueses descobriram o Brasil. Não, os portugueses, eles não descobriram o Brasil. Eles apenas chegaram aqui, pois essas terras já eram habitadas muito antes deles chegarem. Pessoal, só para lembrar aqui rapidinho que o termo índio, ele foi criado por Cristóvão Colombo, isso mesmo. Quando ele chegou à América, onde hoje é o Caribe, ele acreditava que tinha chegado às Índias e ali ele viu habitantes que já residiam lá antes da sua chegada, é claro. E então, o que ele pensou? Eu estou nas Índias e por isso essas pessoas eu vou chamar de índios. Mas é importante lembrar que o termo índio é um termo muito genérico, porque ele abrange todas as comunidades indígenas, né? Todos os grupos indígenas, como sendo um só. E na verdade não é, porque cada grupo tem os seus costumes, tem a sua tradição, tem as suas crenças, tem os seus saberes. Inclusive, é bom eu lembrar aqui que muitas tribos eram inimigas, isso mesmo, elas eram rivais e em muitos casos eles guerreavam, uns matavam os outros. Esse termo índio é muito genérico, porque ele abrange todos os grupos, né, indígenas como sendo um só. E na verdade não é.
cada grupo, cada comunidade, cada grupo indígena tem os seus costumes, tem os seus saberes. Antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, nossa terra era chamada de Pindorama, isso mesmo. Os indígenas chamavam nossa terra de Pindorama, que significa o quê? Terra das palmeiras, porque aqui tinha muitas palmeiras, então por isso que os indígenas chamavam o Brasil deste nome. Então, logo depois, após a chegada dos portugueses, o Brasil recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz. Por quê? Os portugueses acreditavam que essas terras eram uma ilha, mas logo depois, né, eles viram que não. Então, nomearam, né, onde hoje é o Brasil, de Terra de Vera Cruz. E só depois foi que veio o nome Brasil. Pero Vaz de Caminha, que foi o escrivão da esquadra, né, liderada por Pedro Álvares Cabral, ele escreveu a tão famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele, gente, narra nessa carta como foi o primeiro contato entre portugueses e indígenas. Segundo ele, foi um contato bem harmonioso, bem tranquilo, onde os indígenas e portugueses trocaram objetos entre si, saudaram aos outros. E isso é muito interessante, né? Inclusive, eu indico que vocês leiam a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela é considerada o primeiro documento, né, escrito do Brasil. Ela é considerada como sendo a certidão de nascimento de nosso país, porque antes dessa carta, né, não havia nenhum documento, né, ali que deixava claro como eram essas terras, então por isso ela é conhecida dessa forma. Além disso, Pero Vaz de Caminha escreve na carta, né, como os indígenas eram. Os portugueses ficaram meio que espantados, né, quando viram os indígenas. Eles andavam, né, todos nus, eles não tinham, como diz Pero Vaz de Caminha, né, eles não tinham vergonha de cobrir as suas próprias vergonhas. Eles andavam, pessoal, totalmente nus, eles não tinham vergonha, muito, né, contrário dos portugueses, que geralmente usavam roupas, né, que cobriam todo o corpo, aquelas camisas de manga longa, aquelas vestes, né, todas trabalhadas, aqueles chapéus. Então, assim, eram duas culturas muito diferentes. E foi a partir daí que os portugueses começaram a se achar superiores aos indígenas. Eles diziam que os indígenas eram o quê? Eram pessoas, digamos que não tinham uma religião, que os indígenas eram pessoas assim, como eu posso dizer, simples, eram pessoas que não tinham costumes, não tinham crenças. Era como assim, se os indígenas fossem uma folha em branco que precisava ser escrita. E na verdade, eles estavam totalmente errados, né? Porque os indígenas, eles já tinham uma vida muito bem estruturada, né? Essa organização muito bem estruturada. Eles já tinham suas crenças, os seus costumes, os seus saberes. Então, assim, o seu modo de vida já era muito bem estruturado. Então, era totalmente errôneo o pensamento dos portugueses com relação aos indígenas, não é mesmo? Quando os portugueses chegaram aqui, né, a primeira coisa que eles viram quando gritavam terra à vista foi um monte. E esse monte eles denominaram de Monte Pascoal, porque naquela época, né, era a Páscoa, então por isso esse monte recebeu esse nome, Monte Pascoal. Uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram aqui foi a celebração de uma missa. Eles ergueram uma cruz, né? E aí, para batizar a chegada deles aqui, eles celebraram uma missa. Inclusive, os indígenas participaram dessa celebração, né? Então, por isso que é importante eu ressaltar isso aqui, para vocês terem uma noção de como esse primeiro contato foi algo calmo, foi algo tranquilo. Os portugueses, eles acreditavam que os indígenas eram ingênuos, que não tinham cultura, que não tinha religião, que não tinham saberes e blá blá blá. Eles viram a necessidade de catequizar os indígenas, né, gente? Então, futuramente os jesuítas vão vir de Portugal para o Brasil justamente para isso, para catequizar os índios. De início, Portugal não deu muita atenção
para as terras descobertas, né? Por quê? Eles fizeram ali uma análise rápida e viram que aqui não tinha ouro, eles viram, né, que ali de início, que aqui também eles não encontrariam especiarias. Então, por isso, de início, a coroa portuguesa não deu muita atenção para as terras, não. Porque justamente ela estava à procura, né, a coroa portuguesa estava à procura de quê? De ouro, como eu já disse, né, no início do vídeo, e de especiarias, porque era isso que estava dando dinheiro naquela época. Então, os portugueses, eles ficaram só alguns dias, eles chegaram aqui, permaneceram por aqui só alguns dias, poucos dias, e depois eles seguiram as Índias, né, eles foram para as Índias para fazer o comércio, e outra parte, né, dos portugueses voltaram a Portugal, mas mesmo não encontrando por aqui especiarias, ouro e outras coisas que eram, né, do interesse dos portugueses, eles encontraram aqui algo que lhes rendeu muito dinheiro, que foi o pau-brasil, uma madeira encontrada em nossas matas, não é mesmo? Então, assim, os portugueses, eles enriqueceram com o pau-brasil. Porque o pau-brasil, através do pau-brasil, poderia adquirir uma tinta vermelha, isso mesmo. A madeira, né, do pau-brasil tinha como principal função, né, a produção de tinta vermelha, que era uma tinta valiosíssima naquela época, porque o vermelho simbolizava a cor da realeza. Vocês podem estar pesquisando, era muito comum, né, as vestimentas das pessoas da corte, né, da realeza, ter vermelho. Existiam também aqueles tapetes lindos, luxuosos, né, vermelhos nos palácios. Além do mais, os palácios, né, existiam muito a cor vermelha também. Então, assim, só para vocês entenderem esse contexto de que a cor vermelha era vista como a cor da realeza e por isso era muito valiosa. Então, o que os portugueses fizeram? Eles estabeleceram, né, uma troca com os indígenas. Os indígenas trabalhavam nas matas extraindo o pau-brasil e levando essa madeira ante as feitorias, né, que eram locais construídos exclusivamente para armazenar a madeira. Enquanto isso, né, os indígenas trabalhavam, os portugueses davam aos indígenas, né, coisas comuns assim lá na Europa, como por exemplo pentes, machado, cordas, coisas assim comuns. Então essa relação, né, de troca ficou conhecida como o quê? Escambo. Os indígenas trabalhavam nas matas extraindo o pau-brasil e em troca os portugueses davam a eles objetos comuns, né, ao uso dos portugueses. Então é importante lembrar que de início Portugal, como eu já havia dito, né, não tinha muito interesse, então em nossas terras, mas depois, com a descoberta do pau-brasil, a ideia dos portugueses foram mudando e aí o pau-brasil começou a ser cobiçado por outros povos, né? Inclusive, vai acontecer aí várias invasões a nosso território, onde Portugal, né, vai acabar, então, colonizando o nosso país. Entendeu? Mas isso aí a gente vai ver lá nas nossas futuras aulas, onde eu vou detalhar mais. Mas de início, gente, é só isso mesmo que eu queria explicar para vocês. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Indique o meu canal para outras pessoas também, para dar aquela força. E é isso, ó. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!